Dizer que Akira, a animação lançada em 1998 sob direção de Katsushiro Otomo, revolucionou o cinema é chover no molhado. Em uma época onde a Disney estabelecia sua supremacia, a Pixar engatinhava com seus curtas em animação 3D e o estúdio Ghibli havia sido recém-fundado, a obra de Otomo apresentou ao mundo um futuro distópico, onde um Japão decadente tentava se recuperar após a Terceira Guerra Mundial, causada por um fenômeno destrutivo chamado Akira, uma criança com poderes descomunais. A qualidade da animação, seu enredo denso e interpretativo, personagens marcantes por suas personalidades dúbias e questionáveis, uma trilha sonora memorável, culminaram em uma obra que mudou o ramo da animação e a história do cinema, apresentando ao Ocidente o talento dos animadores japoneses, quebrou paradigmas acerca do cinema e da animação e, mesmo após mais de 3 décadas desde seu lançamento, continua a influenciar artistas de todo o mundo em obras que tomam como base a criação de Katsushiro Otomo. Mas como uma obra tão à frente do seu tempo foi concebida e chegou aos cinemas mundiais no final da década de 80. Vamos descobrir isso analisando mais a fundo o processo de produção de Akira e como esse filme se tornou um divisor de águas no cinema e na cultura pop como um todo. Com uma carreira já consolidada no ramo dos mangás, Katsushiro Otomo concebeu Akira no ano de 1982. Após pedidos insistentes da empresa Kodansha, publicadora renomada do Japão, para que o criador desenvolvesse um novo mangá para ser publicado em sua revista, Young Magazine. Embora estivesse ocupado com outros projetos, Otomo aceitou o desafio, ainda mais após o fracasso do seu trabalho anterior, Fireball, do qual ele foi forçado a encerrar precocemente. Desejando não repetir o mesmo com sua nova obra, Otomo desenvolveu o enredo de Akira, buscando não se estender além do necessário e trazer a trama de maneira mais visual e menos literal, com diálogos apenas suficientes para levar a trama e o desenvolvimento dos personagens adiante. Tomando como base sua própria adolescência durante a era pós-Segunda Guerra Mundial, o mangaka criou uma história em um futuro distópico, ambientada em um Japão repleto de corrupção, rebeldia e conflitos sociais, onde no núcleo estava a relação de amizade/rivalidade entre o protagonista e antagonista Kaneda e Tetsuo. O sucesso do mangá foi inesperado, e logo chegaram ofertas para possíveis adaptações do mangá, mesmo antes desse ter o seu encerramento. Apesar de relutante no início, Katsushiro Otomo concordou com a adaptação para os cinemas, desde que, além de ser o roteirista e diretor, tivesse pleno controle criativo sobre sua obra. Com isso, o roteiro adaptou os 5 primeiros volumes lançados até 1986, que são compostos por 96 capítulos, além de contar com uma conclusão criada exclusivamente para o filme e que foi levemente aproveitada e melhor desenvolvida no mangá, que seria concluído apenas em 1990, 2 anos após o lançamento do filme. Com o projeto de adaptação aprovado e com Katsushiro Otomo na liderança, o trabalho de animação foi desenvolvido pela Tokyo Movie Shinsha, um estúdio renomado e hoje conhecido como TMS Entertainment. Para começar, o próprio Otomo realizou todo o trabalho de storyboard, de maneira que os animadores conseguissem captar fielmente a sua visão para as telonas, contando com um orçamento de aproximadamente 10 milhões de dólares, um valor astronômico para animações da época. Usando a técnica Cell Animation, uma colaboração de mais de 320 tons de cores, um trabalho de iluminação feito todo à mão e recursos para digitalizar cada frame para manter a fluidez da animação e até mesmo o uso de CGI, criou uma das experiências visuais mais impressionantes no ramo da animação. Inclusive, Akira foi a primeira animação a ser produzida rodando a 24 frames por segundo, o que só contribuiu para a apreciação e popularização da obra, não só em seu país de origem, mas em todo o mundo. Outro aspecto bastante apreciado, e com razão em Akira, está em seu trabalho sonoro. Além da qualidade da dublagem original, os realizadores optaram por gravar vozes e diálogos de personagens ainda nas etapas iniciais da produção, algo bastante incomum para animações do cinema, exceto em produções do Ocidente. Para Akira, os dubladores gravavam suas vozes com base no roteiro e nos encaminhamentos dos desenvolvedores, que desejavam captar não apenas a emoção dos intérpretes, que foram captados pelos animadores de maneira a criar um sincronismo labial poucas vezes visto em animações, que optam por utilizar movimentos labiais básicos e repetitivos para sincronizar as vozes na pós-produção. Além da dublagem, há de se destacar a trilha sonora icônica de Akira, composta por Soji Yamashiro.
pseudônimo de Tsutomu Hashi, que também foi desenvolvida ainda nos estágios iniciais da produção, como uma maneira dos realizadores usarem as músicas como inspiração para a criação do visual do filme. Além dele, um grupo de músicos conhecidos como Geino Yamashinoguri foi contratado para complementar a trilha, trazendo diversos estilos, ritmos e instrumentos para criar a experiência sonora promovida por Akira. Lançado em 16 de julho de 1998, Akira fez um sucesso moderado no Japão, ganhando lançamento nos Estados Unidos no ano seguinte e no Reino Unido em 1991. O boca a boca do público logo tornou a obra um dos maiores sucessos dos anos 80, sendo marcado pelas suas cenas de ação espetaculares, visuais impressionantes e a violência poucas vezes vista em filmes de animação da época, voltados principalmente para crianças e adolescentes. Mundialmente, o filme arrecadou 49 milhões de dólares nas bilheterias, quase 5 vezes o valor de seu orçamento, sendo ovacionado por público e crítica, sobretudo do lado ocidental do mundo, que se viu diante de um admirável mundo novo, já que muitos foram introduzidos à animação japonesa graças à estreia de Akira. O sucesso de Akira não se limitou aos seus números de bilheteria, pois a obra serviu de porta de entrada para futuros admiradores dos animes e da cultura japonesa como um todo. Foi graças à obra que outras grandes animações como Ghost in the Shell, Cowboy Bebop e as produções do Estúdio Ghibli atingiram diferentes patamares no mundo. As qualidades da obra de Katsushiro Otomo continuam a influenciar criadores de todas as artes e mídias existentes, como o diretor Rian Johnson em seu filme Looper, os irmãos Duffer, criadores da série de enorme sucesso Stranger Things, na longeva série de games de luta The King of Fighters, com a criação do personagem K-49 e até grandes músicos como Michael Jackson e Kanye West em seus videoclipes. Além disso, Akira foi um dos estopins para a popularização do gênero cyberpunk e por estimular animadores a investirem em filmes e séries animadas com temáticas mais adultas e pesadas, envolvendo violência, sexo e conflitos armados, algo que até o seu lançamento era bastante raro. Essas tantas outras contribuições da obra de Katsushiro Otomo apenas reforçam a importância de Akira na cultura pop, sendo uma obra visionária e inovadora em diversos aspectos e que serviu para disseminar o talento dos animadores japoneses ao redor do mundo. Trata-se de uma obra-prima atemporal que continuará a influenciar por anos a fio e que seguirá sendo apreciada pelas futuras gerações.